Olá a todos, muito bem-vindos aqui a mais um tema do dia, vamos chamar-lhe assim. Hoje, Tomás Araújo acaba por ser aqui um tema quase incompreensível. Como é que não é um titular do Benfica? Ele traz coisas que outros centrais não trazem. Eu diria que é dos melhores centrais em Portugal e diria que é dos melhores construtores, mesmo sobre pressão, em Portugal. É um jogador que é bastante rápido, ou seja, ele tem características que faltam ao 11 do Benfica. Porquê é que não joga? Ou porquê é que é uma opção a partir do banco? É isso que nós vamos perceber no vídeo de hoje, ou tentar dar aqui uma opinião que possa fazer com que isto faça sentido. Não é de todo uma coisa que passe despercebido, que é o Benfica tem muita dificuldade em jogar sob pressão. Já o ano passado, ou na época passada, os adversários tinham percebido isso e acabavam por cair em cima do Benfica na sua fase de construção, na sua primeira fase de construção, para obrigar os centrais ou os laterais a ficarem muito encostados atrás, a jogarem apertado para Trubin. Ainda ontem aconteceu com o Chelsea. Trubin teve mal numas vezes, noutras vezes acabou por ser um passo tão apertado que era difícil, inclusive, fazer melhor, porque inclusive houve alguns passos que foram para o pé fraco de Trubin, para o pé esquerdo. Portanto, sem dúvida que o Benfica tem dificuldades na construção e Tomás Araújo é um dos melhores centrais em Portugal, nas equipas portuguesas, inclusive é um central apreciado internacionalmente por esta sua característica, que é a sua facilidade em sair a jogar. Com pressão, sem pressão, ele sai a jogar ou no passe ou em condução. Portanto, chega a ser aqui um pouco incompreensível como é que Tomás ainda não agarrou o lugar esta temporada. Pese, embora tenha começado a temporada lesionado, a recuperar de uma pubalgia que é uma lesão grave, que é uma lesão que pode deixar marcas na carreira de um jogador. Não creio que seja esse o caso, porque efetivamente Tomás, quando tem entrado bem, foi inclusive já titular esta temporada, mas ainda não assegurou o seu lugar. E resta perceber se é uma opção técnica ou se é uma gestão também de António Silva. Antes de aprofundarmos aqui mais o tema, queria-vos pedir que subscrevessem aqui o canal, que pusessem aí o like, o vosso comentário, é sempre muito bem-vindo e que me ajudem, no fundo, a levar este canal então à meta dos 10 mil subscritores até ao final do ano, que não vai ser fácil, eu acho que é praticamente impossível, mas há em malta nos comentários a sugerir isso, então vamos abraçar o desafio e depois vemos se deu ou se não deu. Então, Tomás Araújo, central muito rápido, tem características excelentes, ou seja, não há muitos centrais com a capacidade de aceleração e de velocidade do Tomás Araújo. Eu diria que em Portugal há um e não conta, porque não está a jogar e eventualmente nem vai jogar, que é o Santo Justo do Sporting. São centrais muito rápidos e que isto no controle da profundidade, ainda para mais tendo Otamendi na defesa, que é um central que já não é, nunca foi super rápido e atualmente muito menos e tem dificuldades no controle da profundidade muitas vezes. Faz todo o sentido ter Tomás na dupla de centrais, digamos assim. O que me parece é que o Benfica, seja com dois, seja com três centrais, Tomás tem que jogar. E parece-me a mim que José Mourinho não vai colocar aqui uma tripla de centrais. O Benfica não vai jogar com três centrais e com dois alas. Já deu para perceber isso. Pode vir a mudar no futuro, mas já deu para perceber nestes primeiros jogos do José Mourinho que é o 4-3-3 que chegou para ficar e é isso que vai continuar a acontecer. Agora, também me parece que José Mourinho pode olhar para Tomás como uma solução para titular. E aqui há outra questão, que é, ponto número 1, a qualidade de Tomás Araújo. Ponto número 2, o abaixamento, não sei se esta palavra existe, mas a quebra de forma de António Silva, que tem oscilado entre bons jogos e maus jogos. E muitas vezes até dentro do próprio jogo tem bons momentos e momentos menos bons. Eu acho, e tenho quase certeza disto, que os jogadores sabem perfeitamente, já falei com vários treinadores, adjuntos, etc. E todos me dizem o mesmo. Os jogadores sabem quando estão bem ou quando estão mal. Os jogadores sabem quando a equipa está com uma determinada dificuldade ou quando a equipa está bem. Vamos recuar aqui há algum tempo. No jogo, salvo erro do Mundial, mas aconteceu mais do que uma vez. Mas a última vez foi no jogo do Mundial, salvo erro contra o Bayern Munique. Viu-se António Silva e viu-se Otamendi a fazerem o gesto para o banco
para colocar mais um central, ou seja, para jogar com uma linha de 5. E viu-se, está filmado isso. Os jogadores sabem quando têm a dificuldade e sentem como é que podem resolver aquilo, porque são eles que estão no terreno. E muitas das vezes os adeptos, os comentadores, os treinadores estão no campo, mas podem ter leituras diferentes. É essa a magia do futebol. Mas os jogadores que estão em ação sabem perfeitamente como é que as coisas estão a acontecer e quais é que são as dificuldades. Nesse dia acabou por entrar o Bairami, salvo erro, para central e a equipa estabilizou, ok? Parece-me que seria uma solução. Jogar com os 3 centrais seria uma solução. Já se percebeu, como eu estava a dizer há pouco, que isso não vai acontecer. Então, com 4 defesas, sendo 2 centrais e 2 laterais, parece-me claro que o Benfica ganha muito em ter Tomás Araújo no 11. Já defendi no passado, quando o Otamendi estava numa forma terrível, na época, mesmo o arranque ali na temporada passada, por esta altura, que poderia ser aqui lançado uma dupla de António e Tomás para fazer a transição. Podiam não jogar sempre, mas para fazer a transição, porque a verdade é que o Otamendi acabava o contrato no final da temporada passada e a transição teria que ser feita. A verdade é que o Otamendi arrancou depois, ali a partir de novembro, dezembro, para uma temporada absolutamente memorável, com exibições de altíssimo nível, e o Benfica achou então por bem renovar o contrato ao Otamendi. Eu, pessoalmente, não teria renovado, não por não gostar do jogador, gosto do Otamendi, não por não achar que é um líder, acho que é um grande líder, não por não achar que é um jogador válido, acho que é um jogador válido, ok? Nada contra o jogador. Quanto à decisão de renovar, eu prefiro sempre, e seja o Otamendi ou seja outro qualquer, eu prefiro sempre que o jogador saia em altas, ou seja, sair depois de uma grande temporada individual, porque o coletivo, o Benfica não fez uma grande temporada, mas sair depois de uma grande temporada individual, ficar aquele sentimento de vai deixar saudades, devíamos ter renovado. Isto acho que é o melhor que pode acontecer, que é o jogador saiu em alta e vai deixar aqui uma boa memória na cabeça de toda a gente. É sempre muito melhor do que ir renovando, até ao momento em que não dá mais, o jogador cai de forma e depois já ninguém o pode ver à frente e o jogador acaba por sair um bocadinho assim pela porta dos fundos. Ainda não aconteceu com o Otamendi, já teve um erro grave esta época que eventualmente afundou o treinador Bruno Lage com aquele empate caseiro frente ao Santa Clara, mas parece-me, acima de tudo, que o Benfica tem que a certa altura começar aqui a fazer a transição, porque eu duvido que Otamendi fique para lá desta temporada. Acho mesmo que isso não vai acontecer. A certa altura o Benfica vai ter que fazer a transição, e a transição tem António com 21 anos e Tomás Araújo com 23. Os jogadores estão aí e têm qualidade. Percebendo desde já que José Mourinho é um admirador também de Otamendi, percebendo que Otamendi é um jogador que ainda agora com o Chelsea foi dos melhores em campo, percebendo que o jogador tem uma importância para o grupo e para o balneário e estando no campo também, é claro para todos que ele não vai sair do 11, então sobra António. Até que ponto é que estas exibições aqui e ali menos conseguidas de António não seriam... o jogador não seria até protegido se Tomás Araújo jogasse algumas vezes. Até por uma questão de rotação, até por uma questão de gestão física. O plantel está cansado, dá para ver isso em todos os jogos. O plantel quebra e já se percebeu que José Mourinho, tal como o Bruno Lage, não confia em Prioste, em José Veloso, em João Rego. O Mourinho mesmo assim tem colocado aqui ou ali um ou outro jovem, mas já se percebeu que confia muito mais em jogadores feitos. Ou perto de estarem feitos, como o Sheldra, como o Ivanovic, o Leandro Barreiro, o Tomás Araújo, são sempre esses que entram, até o próprio Henrique Araújo, ou seja, são sempre os jogadores mais velhos que acabam por entrar, os jogadores mais novos, os jovens da formação, que eu também acho que devem ser aposta, mas já se percebeu que os treinadores, tanto Lage como Mourinho, não estão para aí virados, ou seja, parece-me que dentro até de uma ótica da rotação, Tomás poderia ser muito mais utilizado. Ainda ontem, no jogo com o Chelsea, o António sai, depois de uma queda aparatosa, num lance em que tenta cortar a bola. Parece-me que o Tomás Araújo é um jogador que entra e tem impacto imediato no jogo da equipa, porque a equipa sente dificuldades em construir. Olhando para aquilo que é o setor defensivo do Benfica, e vou englobar até aqui o Enzo Barrenetxeira, que é o distribuidor de jogo na primeira fase de construção,
eu diria que é o melhor jogador na construção. Depois há aqui Dedic, que tem muita qualidade técnica para sair de pressão e até em condução, ok? Mas em passe não é assim tão exímio quanto isso. Mas é muito mais aquele jogador que recebe e sai rápido do seu opositor. Do lado contrário, o Dal precisa de alguém perto dele para ele se conseguir associar, tabular e sair da pressão. E Otamendi é um jogador que não é tanto de passe curto e de superar a pressão, é muito mais de pôr a bola na frente, é muito mais um lançador para a frente. Portanto, não há aqui ninguém que seja um defesa ótimo com bola no pé, ótimo no sentido de construir, a pressão vem, o Tomás como o Tomás, ou seja, o Tomás contorna, o Tomás tem qualidade técnica para sair do opositor, tem qualidade técnica para pôr bolas nas costas da pressão, para descobrir os médios que estão nas costas da pressão. O Tomás tem isto tudo, inclusive pega na bola se for preciso e conduz para o meio campo adversário entre linhas. Quantas vezes estava ao extremo e o avançado a pressionar, um a fechar o lateral, outro a pressionar o Tomás e ele passa pelo meio dos dois, ou seja, faz parecer fácil. E o António, muitas das vezes, e eu não estou aqui para criticar o António, eu gosto do António, acho que o António tem tudo para ser um jogador que pode fazer a carreira no Benfica, o Benfica deve renovar com o António, ou seja, não é nada disso, ou seja, não levem isto para a crítica ao António. O que me parece é que o António, tal e qual como os colegas, muitas vezes sentem a dificuldade da equipa na construção e depois vai da personalidade de cada um. Há uns que se escondem e depois há outros como o António que não se escondem e até se dão ao erro, ou seja, ele sabe perfeitamente que não é exímio no passo ou na condução e muitas das vezes arrisca isso e acaba por perder bolas em zona perigosa ou acaba por levar a bola para um sítio em que não tem muita saída porque o colega está pressionado. Ou seja, não há ali muita saída de bola. Mas dá para ver que o jogador tenta, dá para ver que o António tenta puxar o jogo assim, assumir, ir para cima, dá para perceber que ele faz isso. Mas não é natural, é algo que o jogador sente que a equipa precisa e ele acaba por fazer. O Tomás é ao contrário, ou seja, o Tomás é o jogador que chama também o jogo para si, que assume também o jogo, mas fala bem. É um jogador que quebra linhas de pressão, pelo passo, pela condução e descobre os colegas em melhor posição. Portanto, sendo esta uma característica negativa da equipa, eu não consigo perceber porque é que não é... por exemplo, da parte de Bruno Lage, apanhou o jogador ilusionado. Castigou-o muito, entre aspas, porque não havia outro também, mas castigou-o muito nos últimos 6 meses da temporada passada. Não quis apostar em Leandro Santos, não quis apostar em Tiago Oveia e castigou muito o Tiago Oveia a jogar, o Tomás Araújo a jogar ilusionado, ainda para mais como lateral direito. Castigou-o muito, o jogador não foi ao Mundial, ficou tratado da pubalgia, perdeu a pré-época, perdeu o arranque da época, voltou já com o campeonato em andamento e até percebe esta parte de Bruno Lage do estilo, ok, tenho aqui António, Otamendi e Dedic, a equipa arrancou bem a temporada, conseguiu o acesso à Champions, conseguiu a Supertaça, arrancou os primeiros jogos do campeonato a vencer, não vou mexer no 11. Isto eu até que percebo. Agora, quando a equipa começa a abanar, quando a equipa começa a ter dificuldades, por que não ajustar uma ou outra peça? Colocar um jogador no banco, eu não vejo isto como depreciativo. Não é. Ou seja, muitas das vezes, por exemplo, o António ir ao banco seria ótimo para proteger o jogador de críticas, porque errar uma, duas, três vezes acaba até por ser mau para o jogador e já se percebeu que o jogador já teve alturas na sua carreira, foi o próprio que disse, em que foi abaixo, inclusive psicologicamente. Portanto, Tomás é um jogador maduro, é um jogador que tem ainda para evoluir, mas consegue emprestar já qualidade à equipa no sentido de coisas que os outros não dão. Portanto, a meu ver, poderia jogar. E não seria inédito, porque se estivermos recordados daquilo que foi a temporada passada, o Tomás fazia dupla com o Otamendi e estavam, diria eu, o Tomás estava a bom nível, o Tomás estava a ser uma peça importante da equipa. Tanto é que Bruno Lage, depois daquelas... Não estou a dizer que foi a culpa do Bruno Lage, mas depois das declarações de Jorge Mendes a dizer que o António queria sair porque não estava a jogar, o António passou a jogar de imediato. Passou logo para titular muito rapidamente. Foi logo na semana seguinte ou no jogo seguinte, António chegou a titular. E tanto era a importância de Tomás Araújo no 11, que ainda com o Bá disponível, o Bá ainda não estava ilusionado nessa altura, mas Bruno Lage colocou então Tomás à direita. Ou seja, Bruno Lage, na altura, o treinador do Benfica, reconheceu que Tomás era uma peça importante do jogo da equipa, ao ponto de abdicar do seu lateral direito para colocar um central que era importante nessa posição.
para caber então o António. Portanto, se o jogador já foi titular como central, se o jogador já conhece bem o parceiro porque já fez vários jogos ao lado do Otamendi, não vejo aqui grande razão para não ser agora titular. Não estou a dizer que seja indiscutível, lá está, pode ser até por efeitos de rotação, mas pode ser titular, até porque ele traz coisas que António não consegue trazer. Eventualmente António é mais agressivo no duelo, etc. Tem as suas valias, não estou aqui, lá está, digo mais uma vez, a criticar o António, mas gosto muito do Tomás e acho que todos percebemos as dificuldades da equipa e acho que todos percebemos que Tomás Araújo consegue trazer coisas que a equipa não tem e que neste momento a equipa precisa desta estabilidade com bola para não abanar na construção, para não abanar na pressão do adversário. Portanto, se concordam ou se não concordam, coloquem nos comentários, subscrevam, metam like, partilhem, façam o que quiserem com isto e estamos aí na luta. Até breve.